Eu estava conversando com ela porque o vídeo encerrou. O vídeo encerrou assim do nada. Foi, menina, apareceu pra mim, aí depois que encerrou aqui pra mim, apareceu que você tava com a... Eu esqueci o nome dela. Com a irmã do Jairo Bonfim. Falei, mas esse já aconteceu! Já foi! Como assim? Até pra quem eu enviei, eu falei, vou ir lá ver, né? De repente encerrou pra mim. Eu pensei que eu tivesse apertado em alguma coisa aqui, mas aí quando eu fui também nas outras pessoas que eu enviei o vídeo, tava aparecendo também que você tava com outra pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, vou esperar ela voltar aí quando ela me chamar. Mas amém. Fala, sogra! A paz! A sogra tá aí, é? Ah, minha sogra e minha mãe sempre estão. Que legal! Que legal! É a Drica? Isso, a Adriana é o nome dela. Oh, que bênção! Sogra da Ticiane, ó. Mulher de Deus. Bênção. Essa sonora é uma bênção, viu? Ó, super bênção. Acho que foi. Ajeitei. Menina, fechou assim do nada. Ele enterrou. Eu falei, enterrou por quê, meu filho? Nem comecei. Pois é, meninas. Tá repreendido, tá repreendido. Mas o João tá bem, Lília. O João tá bem, tá brincando, tá correndo. Tá, foi só um susto. Foi só um susto. Graças Mas a já tá Deus. tudo certo. Graças Ah, meu a esposo Deus. aí, ó. Oi, Felipe, esposo da Tice. Falei pra eles que se eles comparecessem aqui hoje, eu ia dar um pirulito pra cada um. Sim, se subornou, né? Isso Ah, aí, tá, ó. Falei, dá entendi. uma moral lá que eu vou dar um pirulito pra cada um. Acho que deu certo, né? É, a família tá em peso aí, tô vendo, sou da família. Tô vendo. Brincadeira. A mãe do Felipe. Pois é. Coisa boa, né? É bom, bom demais a gente ter o apoio da nossa família, né? Pois Muito é, isso bom. aí. A família tem que ser os primeiros a apoiarem, né? Sempre, claro, isso aí. A paz, linda, a paz, sogra da Ticiane, Adriana. Deus te abençoe, viu, meu amor? Prazer. Obrigada pela força. Te agradecer, né? Que ela está me dando uma força aqui, uma moral na live. Obrigada. Verdade, verdade. Isso aí. Chocolate no fim do culto pra todo mundo, hein? Já aproveita quem tá aí, já vai compartilhando, gente. Vai chamando o restante aí do pessoal. Né? O povo chegou do culto aí, quem tem culto nas filiais, né? Quarta-feira, né? Chegou do culto aí tudo animado. Vai chamando o povo aí para receber também. Temos a pasta na área aí. Oi, Fernanda. Oi, Cássia! Aleluia! A Fernanda tô em todas. Valeu, Fernanda, na moral. Fernanda, aleluia! Fernanda, eu ouvi o testemunho dela sobre casamento, a restauração que Deus fez no casamento dela. Testemunho fortíssimo. Como eu fui abençoada pelo aquele testemunho. Que lindo, né? Coisa linda, Lindo né? demais. E tô sabendo que você ia fazer uma live com a Pamela lá. Meu Deus, vai ser muito forte isso daí. Vou dia 30. Dia 30 tá eu e a Pamela, meu Deus do céu. Aleluia. Falei pra ela Vamos estar aí, meu Deus. Quero estar ouvindo e assistindo vocês aqui. Tá, eu tava ouvindo a mensagem dela. Meu Deus, sobre a mulher do fluxo de sangue, aleluia. A gente fica recebendo, né? A gente fica recebendo. Fernanda, imagine, Fernanda, as duas juntas. Meu Deus. Pré que eu não posso perder, gente. Como diz o diácono Fábio, né? A chaleira, como é que ele fala? A tampa da chaleira vai voar. Vai voar, vai. Não só uma, não. Várias chaleiras, gente. Coitada da chaleira, vão tudo ficar sem tampa. Né? Porque, meu Deus do céu, as duas são fortíssimas. Glória a Jesus. Tremendo, né? Que Deus faz. Tice já é evangélica há quanto tempo? Está te perguntando a Cássia. Há quanto tempo você é evangélica? Posso responder? Então, Jesus. Então, eu sou crente, vamos botar assim. Sou crente desde os 6 anos de idade, né? Foi quando a minha mãe se converteu. Minha mãe se converteu, eu tinha 6 anos de idade. Se converteu por minha causa, né? A minha mãe, ela trabalhava na Caixa Econômica ali no Almirante Barroso, no centro da cidade. E tinha uma igreja por ali, perto da Mendiçá, chamava Igreja Batista da Esperança, alguma coisa assim, né? Eu era muito pequena, não lembro direito do nome. E aí ela me levava, não tinha quem me deixar, ela me levava pro trabalho dela, ela trabalhava de madrugada.
e quando a gente saía às 6 horas da manhã, que era a hora que ela largava, ela ia para esse culto. Até que um dia ela me levou com ela para esse culto, e quando chegou lá no culto, eu sabia cantar todas as músicas, botava a mão no coração, estendia a mão, ia para a salinha e não deixava as crianças responder as perguntas, né? E dali minha mãe percebeu que ali era meu lugar, que era ali que eu me encontrava, né? E aceitou Jesus, se converteu aí nessa igreja, tá até hoje, né? Mas aí eu fui criada no evangelho, mas aos 17 anos eu saí, né? Chutei o balde. Isso é outro testemunho que eu vou dar outro dia, né? Mas enfim, aos 20 anos eu retornei e agora eu sou evangélica. Eu era crente, agora eu sou evangélica. Então, de evangelho genuíno, puro, evangelho de Jesus Cristo, tenho 11 anos. Eita! De crente, tenho mais de 28. De crente, mas de evangelho puro e genuíno... Você conta tudo. E 11 agora? anos. Oi? A Cássia tá falando, conta tudo. A Cássia tá falando. Eu preparei um outro testemunho para hoje. Deus colocou no meu coração um outro testemunho para nós darmos hoje, né? Então aí, outro dia, eu marco com a Lília, se ela me convidar, para contar esse de quando eu me desviei. Mas hoje Deus preparou um outro testemunho para dar, e eu acredito que Ele tem algo para fazer nessa noite. Com certeza. Eu tenho certeza disso. Né? Que Deus ele prepara assim, algo lindo e tremendo para nós. E eu tenho certeza que você, né, a Josi, que acabou de fazer a live, a irmã de Vilma, né, que foi na live de 18 horas, vocês foram usados tremendamente por Deus e você também será muito usado por Deus. Glória a Deus, eu creio. A gente entende que nada é por acaso. Deus não faz verdade. nada. Deus não me apresentou você por acaso. Deus não permitiu que você estivesse aqui por acaso. Tudo ele tem um propósito. É verdade. Então, a sua vida hoje, muitas pessoas podem ser tocadas, podem ser transformadas através disso. Eu creio. Creio nisso. Então, a Cássia falando que dá tempo. Conta que dá tempo. Menina, a pessoa se der tempo, a gente conta. Ela está falando que está esperando você desde o dia que o pastor Jesus Jorge morreu. Então, poxa. Então, a gente vai contar, mas vamos contar uma outra parte, né? Uma outra parte. Mas se der tempo, a gente vai desenvolvendo aí. Depende de quem está dirigindo o culto. Dona Lília que manda. Eu que mando, amiga. Espírito Santo, você fique à vontade aí, ó. Eu estou só recebendo hoje. Hoje a coisa Glória a Deus. Benção, mãe. Minha mãe chegou aí, ó. Benção, mãe. Cadê a mãe? Mãe, cadê você? Alice? Alice. Ô, Alice. Beijo. Dona Alice. Obrigada pela moral, dona Alice. Valeu. Não conheço uma mulher na face da terra que seja mais crente que essa tal de Dona Alice. Não conheço. Glória a Deus. Essa aí é crente. Então tá bom, né? Então vamos lá, né? Jennifer, glória a Deus! Minha pastora aí, ó. Eu preparei um louvor, né, aqui, né, porque hoje eu vou... Deus colocou algo no meu coração, né, muito profundo, né, e eu quero compartilhar esse testemunho com vocês aqui, porque isso já está no meu coração há muito tempo, e eu sempre falando, ainda não é a hora de eu contar esse testemunho, ainda não é o momento, o Espírito Santo falou comigo, o momento é agora, o momento é hoje, eu quero que você fale daquilo que eu fiz na tua vida. E eu falei, Senhor, mas eu não sei se eu tenho coragem, eu até me tremo assim, ó, de coisa, porque foi algo muito profundo, foi algo muito forte que Deus fez na minha vida, mas eu acho que se Deus separou esse tempo é porque Ele quer fazer, Ele quer tratar, né? Então eu vou colocar, eu tô igual a Lília hoje, gente. Não repara não, meus olhares, vocês estão vendo que eu tô dando uns olhares 360, mas é porque a gente tem filho, né? Então a gente tem que olhar, ouve um som, já olha, entendeu? Mas não é porque eu não tô dando atenção, não. Eu vou louvar um hino aqui e depois eu falo aquilo que Deus colocou no meu coração. Deixa eu ver se... Sai. Dá pra ouvir daí o playback? Eu não sei.
Eu tô nervosa, gente. Se eu gaguejar, não liga não, que eu sou péssima pra cantar em playback. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção. Ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que tu quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, para te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto, de novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem, hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, para te sentir de novo, de novo, renovo. O que eu quero é renovo, para ter um brilho no rosto, de novo. Oh, aleluia, porque o nosso Deus é aquele que renova a força do cansado, é aquele que te dá asas de águia, te faz andar com pés de corça. Aleluia, porque o nosso Deus hoje renova as suas forças. Ele refaz tudo novo outra vez. Ele é um Deus que refaz. Oh, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo, tem. O que eu quero é renovo, pra te sentir de novo.
essa música, aleluia, porque essa música ela fez parte desse momento que eu vivi. E eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que está em Jó, capítulo 14, versículos 7, 8 e 9, que diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer a terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O ano de 2018, né, foi um ano assim, um ano excelente, podemos dizer assim, né? Deus estava fazendo muitas coisas na nossa vida familiar e na nossa vida financeira e também na nossa vida ministerial, né? O ano de 2018 foi um ano em que meu esposo foi promovido, nós fomos morar numa casa nova, né, em Brasília, uma casa maior, aquela casa dos sonhos, né, as crianças todas felizes, com aquilo tudo, né, nós começamos a desenvolver algo no ministério diferenciado. Eu estava pregando em muitas igrejas, praticamente todo final de semana eu estava pregando em alguma conferência, em algum culto de mulheres, culto de família, jovem, criança, para tudo, onde tinha, alguém me chamava para pregar, né? E meu esposo trabalhando bastante na empresa, então eu estava sempre com as crianças. Nós estávamos numa nova filial, né? Nós tínhamos saído da Devec Kelson, mas por ter nos mudado de bairro, né? Eu fui primeiro para a sede, né? Saí da Devec Kelson para a sede. Então lá na sede eu comecei a trabalhar, porque eu não sei ficar parada. Eu comecei a trabalhar e lá eu dava aula para as crianças, né? Toda terça-feira no culto da palavra. Eu era tia do Ministério Infantil, dava aula para as crianças de 3 e 4 anos. E aí, nós fomos para uma outra filial, trabalhar nessa filial, na Devec Travessa Coríntios, né? Fomos ajudar lá no departamento de família, fomos para lá para liderar o departamento de família. Estávamos com muitos projetos, né? Jantar de casais, aquela coisa toda. E muitas coisas Deus estava fazendo na nossa vida e através das nossas vidas, né? Deus estava restaurando casamento, Deus estava transformando a vida de mulheres e estava assim, aquele negócio bombando. 2018 estava bombando. Até que no mês de novembro, né, de 2018, o meu pai de criação, ele adoeceu, né? De uma hora para outra, sem explicação nenhuma. Ele tinha feito aniversário em outubro, né? Dia 2 de outubro ele tinha feito aniversário de 60 anos, a gente tinha comemorado, feito festa, aquela coisa toda. Mas aí no início de novembro ele simplesmente adoeceu, ninguém sabia explicar o que ele tinha. E leva médico para cá, me leva para o hospital lá, e falaram que ele tinha uma infecção urinária, e trata em casa, enfim. Ele acabou tendo que ficar internado e foi diagnosticado com pancreatite. E em 15 dias nós perdemos o meu pai. Em 15 dias ele morreu. E aí o meu 2018 simplesmente foi por água abaixo, né? Acabou o meu 2018. A morte dele foi como uma facada entrando na minha alma, dilacerando toda a minha vida. Embora no momento, ali na situação, no dia do sepultamento, eu estivesse muito firme, muito forte, né? Dando até auxílio para a família, cozinhando, porque eu gosto de cozinhar, né? Então eu fui fazer almoço, aquela coisa toda. Só que depois que acabou o sepultamento, no dia 12 de novembro, quando acabou o sepultamento, que aí a gente volta para casa, aquela coisa toda, a ficha, né? Ela caiu. E depois que essa ficha caiu, eu caí junto, né, com a ficha. E eu chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite, não dormia mais, não conseguia reagir àquilo. E esses primeiros momentos eu estava sofrendo sozinha, né? Meu esposo me acompanhando, mas eu estava sofrendo sozinha. Eu não contava para minha mãe, né? Não contava para ninguém que estava ao meu redor. Eu estava sofrendo sozinha. E logo veio a Slavec. Na mesma semana, no caso da semana seguinte, no dia 18, começou a Slavec, né? E aí eu esqueci o nome do neurocirurgião, o Augusto Cury, né? Ele falou sobre luto, o Paulo Vieira falou sobre luto, né? E eu tentei pegar aquelas técnicas, né, que eles liberaram ali na Slavec para poder colocar em prática, mas não adiantou, sabe? Num primeiro momento, eu tentei fazer tudo aquilo que eles falaram, vai pro espelho, grita, eu sou forte, não sei o quê.
Mas não funcionou, né? E eu tava me sentindo muito mal, porque eu tava, Senhor, mas que é isso? Por que eu tô me sentindo assim? Eu sou crente, eu não posso me sentir assim. Eu sei que quando a gente morre, crente vai pro céu, e aquela coisa toda. E meus filhos, vendo aquela minha situação, eles pregavam pra mim e falavam, mãe, para com isso. A gente chamava ele de bigode, né? O bigode tá no céu, mãe. O bigode tá com Deus, tá melhor que a gente. Só que o Satanás, ele começou a trabalhar da minha mente de uma forma tão profunda, né, que eu comecei a questionar a salvação, que eu comecei a questionar a minha fé, que eu comecei a questionar por que Deus não curou, por que Deus levou, por que ele tão saudável daquele jeito. Tinha tantas pessoas ruins no mundo que poderiam morrer, mas por que logo ele tinha tanta história pela frente, tanta vida pela frente, né, e aquilo começou a me consumir de uma tal forma que aí eu entrei numa depressão, numa síndrome do pânico e crise de ansiedade. Nesse momento, eu vi que eu estava num buraco negro, eu estava num buraco sem saída. E aí eu percebi que eu precisava de ajuda. Que eu não ia conseguir sair daquele buraco se ninguém me ajudasse. E eu nem sabia como sair daquilo ali, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Na verdade, eu nunca tinha perdido alguém que tivesse tanta importância na minha vida como ele tinha. Então, todas as outras mortes que eu sofri, uma tia, um primo, alguma coisa desse tipo, não me impactaram da forma que me impactou, né? A morte dele. Dado as circunstâncias também, porque quando se está doente, a gente, né, se prepara. Mas de uma hora para outra, quem é que se prepara? Então, eu pedi ajuda para a Renata Santana, né? Pedi para que ela me aconselhasse, porque eu tava surtando, literalmente, eu tava ficando maluca. E eu falei... Ela me atendeu, né? Eu fui lá pra sede, ela me atendeu na hora, conversou comigo. Eu falei, Renata, eu tô surtando, eu tô ficando maluca, eu não consigo reagir, eu tô duvidando se Deus existe, eu tô duvidando de tudo que está à minha volta, eu tô duvidando. E eu não quero isso, eu conheço a palavra, eu sou pregadora da palavra, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, e aquela coisa. E a Renata foi me aconselhando e eu fiquei indo perturbar a Renata durante umas 2 semanas, né? Até que ela falou assim, Ticiane, olha, você procura um psicólogo. Né? Porque agora é com psicólogo. Só que tinha questão financeira, tinha muita coisa envolvida, né? Porque psicólogo é caro, né? E um monte de filho, tinha muita coisa envolvida. Então, eu comecei a me tratar com a psicóloga, só que aí o dinheiro acabou, não tinha mais dinheiro para ficar indo toda semana, pagando psicólogo. Aí eu conversei com o meu pastor, né? O meu pastor da época, né? Lá da Devec Travessa Corinthians, porque eu não estava conseguindo mais ir para a igreja, porque eu estava numa síndrome do pânico. Eu tinha medo de morrer e tinha medo que meus filhos também morressem. Então eu não queria sair na rua com meus filhos e também não queria sair na rua sozinha. Eu não queria sair de casa. Eu ficava trancada dentro do meu quarto, de luz apagada, com tudo fechado, né? Era aquele ambiente que eu estava. Meu marido já estava desesperado, né? Porque ele nunca tinha me visto assim. Como vocês veem, eu sou uma pessoa totalmente, né, pra cima, e eu só chorava. Eu perdi mais de 10 quilos, aí você pensa, uma pessoa com 48 quilos perder mais de 10 quilos, né, como é que fica? Perdi mais de 10 quilos, porque eu não conseguia comer simplesmente nada, E... Oi? A igreja era longe, meu esposo tá me ajudando aqui no testemunho. A igreja era longe, ficava num lugar perigoso, né, que é no morro, no Parque Proletário da Penha, né? E muitas vezes a gente ia pra lá, a Bala tava comendo, enfim, era muita coisa envolvida. E aí, eu pedi ajuda para um pastor meu, que tinha sido meu pastor, e eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu tô nessa situação, ele já tava longe, né? Já não dirigia mais igreja aqui perto. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eu tô morrendo, eu não consigo sair disso. Os meus filhos estão desesperados, dá pra ver no rosto de cada um deles, né? E eu não sei o que fazer. Eu sempre fui o sorriso da minha casa, eu sempre fui a alegria da minha casa, a força da minha casa, e eu não sei o que fazer. Eu era uma árvore cortada, Lilian. Eu estava cortada. A situação, a vida, ela simplesmente me partiu ao meio. Eu estava na terra e não sabia como florescer, né? E na minha rua tinha uma Devec, né? Uma Devec Braz de Pina. A Devec Braz de Pina, porque eu morava em Braz de Pina. E era literalmente na minha rua. Quando eu fui para a igreja, na sede,
né, conversar com esse meu pastor que já estava longe, e ele falou assim, Tiziane, terça-feira eu vou na sede, na Santa Ceia, me encontra lá. E como eu sempre fui muito ativa na obra do Senhor, eu conhecia muitos pastores, inclusive o pastor Jorge, né, que foi meu líder nacional, quando eu era líder de família, pastor Marcos, da Pedreira do Lima, né, muitos pastores, pastor Danilo. E aí, quando eu cheguei na sede, depois do culto, que eu fui, né, de encontro ao meu pastor, falar com ele para ele me ajudar, e meu rosto, Lília, ele estava deformado. Meu rosto estava simplesmente deformado. Não era eu, né? Meu rosto estava simplesmente deformado. E quando esses meus pastores, né, eles me viram, eu falo que eu nunca vi uma coisa, nunca vivi uma situação como eu vivi naquele dia. Quando meus pastores me viram, não tinha ninguém perto de mim, eles estavam longe de mim. Mas quando eles olharam para mim, viram o estado que eu estava, todos eles vieram ao meu encontro, me rodearam, todos eles me rodearam e falaram que você é doida! Você não chama a gente, você não fala com a gente, nós somos os seus pastores. Pastor Jorge, então, né? E eu falei, eu tô com vergonha, como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer? Né? Todo mundo acha que depressão é falta de Deus, depressão é falta de fé. Eu ouvi isso muitas vezes e eles me abraçaram de uma forma. E aí o pastor Jorge olhou pra Mônica Albrilho e falou, Mônica, você vai cuidar da Tiziane a partir de hoje. Meu pastor Marcos falou, eu tô com você, eu vou te ligar todo dia para saber como você está, né? Ali a gente viu a igreja, o corpo, né, trabalhando em prol de um membro, né? Foi aquilo que eu senti. E dali eu comecei a ser acompanhada por todos os meus pastores. E a parte mais difícil, Lilian, disso tudo foi quando eu tive que contar para minha mãe, né? Porque eu sou filha única. E quando eu tive que contar para minha mãe já não é nenhuma jovenzinha, ela já tem mais de 60. Como é que eu ia contar para minha mãe a situação que eu estava enfrentando naquele momento, né? E quando eu contei para minha mãe, ela só chorava, né? Ela só chorava e me perguntava por que eu não contei para ela, né? Aquela coisa toda. E dali ela começou a me acompanhar no psiquiatra, começou a me acompanhar no psicólogo, me ajudava a arrumar a casa, porque eu não tinha ânimo para arrumar casa, não tinha ânimo para dar banho nos meus filhos, né? Então, Deus levantou, guarda isso aqui, Deus levantou um mutirão dos santos para me auxiliar. Deus levantou um mutirão dos santos para me auxiliar. Porque Deus afastou certas pessoas que ele sabia que não tinha estrutura nem psicológica, nem espiritual para passar pelo momento que eu estava passando. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente fala assim, no momento da minha dor, fulano foi embora. No momento da minha dor, fulano se afastou. No momento que eu mais precisava, fulano não estava aqui. Não foi fulano que foi embora, não foi fulano que se afastou. Deus tirou. Por quê? Porque não tinha estabilidade emocional, nem psicológica, nem espiritual para passar pelo momento que você estava passando. Você poderia levar essa pessoa para o buraco, mesmo sem intenção, porque ela não tinha uma estabilidade espiritual para suportar a sua dor. Então Deus, ele criou o mutirão dos santos, escolheu cada pessoa a dedo para me auxiliar. Ninguém da minha família estava envolvido, nenhum parente meu estava envolvido. Exceto minha mãe e minha sogra, né? E a minha família, meu marido e meus filhos. Deus não deixou que nenhum parente meu se envolvesse, nenhum. Ele preparou somente as pessoas que ele sabia que era suficiente forte para passar pelo aquele momento de dor, que ia passar comigo, que ia entender e não ia me julgar, não ia me apontar, não ia colocar em dúvida a minha fé. Deus preparou tudo certinho. E aí, quando eu fui fazer meu primeiro atendimento com a Mônica, né, ouviu tudo e ela falou assim, minha filha, para começar, arruma uma igreja perto da sua casa. Você precisa agora estar perto de alguém. Você não pode estar tão longe. Não pode gastar tanta energia como você está gastando. Então, vá para uma igreja perto da sua casa. E é engraçado porque era nessa igreja que eu não queria estar, Mônica. Lília, eu não queria estar. Quando eu fui morar lá, eu falei assim, eu não quero ir para Debec Braz de Pina, porque eu não quero morar perto de igreja que eu frequento, porque
porque é muito chato você morar perto da igreja que você pertence. É muito assunto, é muita história. E eu não quero, eu quero o mais longe possível. Mas Jesus, ele faz do jeito que ele quer, né? E aí, olha só, eu fui, né, visitando a igreja, fui aos pouquinhos, né, porque eu não tinha força. Eu não tinha força. Tinha noite que eu orava, a minha força era só para isso. Para orar, ler a Bíblia, eu passava a madrugada lendo a Bíblia e a madrugada orando. Mesmo, muitas vezes minhas orações foram lágrimas. Só lágrimas. Mais nada, não tinha palavras. Só lágrimas. Mas era o que estava me fortalecendo no momento, mesmo que eu não entendesse, mesmo que eu não compreendesse. E essa batalha espiritual, Lili, afetou algo da minha vida que para mim era muito importante, o louvor. Eu sou uma pessoa que eu passo o dia todo louvando. Eu sou uma pessoa que eu passo o dia todo com música tocando no YouTube. E eu não ouço não, né? Eu tenho que botar no playback pra eu cantar, né? Eu não ouço eles cantando. Eu que tenho que cantar. E nesse período, eu não conseguia ouvir música. Eu não conseguia colocar louvor na minha casa. E a gente sabe que o diabo, ele é avesso ao louvor, à adoração a Deus, né? E eu estava numa batalha espiritual. E precisava entender que mais do que uma depressão, eu estava passando por uma batalha. E eu só entendi essa batalha quando Deus colocou o seu exército perto de mim, para guerrear junto comigo. E aí eu entendi que, de fato, era mais que uma depressão. A depressão foi só a desculpa usada por Satanás para me abater. Mas eu entendo que até quando Satanás ele arma alguma coisa para te fazer parar, aquilo acaba sendo canal de bênção para a tua vida. Tudo que Satanás faz para te derrubar, Deus pega aquilo e faz aquilo para te levantar, para te erguer, para te levar. Então Satanás estava criando uma armadilha e Deus estava usando aquela armadilha para me preparar para o que ele tinha na frente, para o que ele tinha no futuro. Deus estava me mostrando que em meio ao caos, em meio à dor, eu ainda podia florescer, eu ainda podia frutificar, eu ainda podia viver o propósito que ele tinha para minha vida. E quando eu cheguei na Devec Brasipina, que eu fui conversar com o pastor que dirigia lá, né? Eu já falei pro pastor assim, olha isso. Eu falei assim, pastor, olha só. Eu tô passando para essa igreja, mas não é porque eu quero, não. É porque eu tô doente. Porque se eu tivesse boa, eu não tava aqui, não. Se eu tivesse boa, eu tava lá na Travessa Corinthians. Mas eu só tô vindo pra cá porque eu estou doente. E o pastor olhou pra mim, o pastor Paulo, ele ainda é o dirigente de lá. E o pastor Paulo Dias olhou pra mim e falou assim, minha filha, entenda. Você não tá vindo pra cá porque você está doente. Você está vindo para cá porque Deus te enviou para cá, para te preparar para algo maior que Ele tem para a sua vida. E eu digo, Lilian, que ele, o pastor Paulo, foi a pessoa que Deus preparou para este momento, o líder espiritual que Deus preparou para este momento. Por quê? Porque a gente percebe que, infelizmente, nem todos os pastores estão preparados para lidar com ovelhas em depressão. Nem todos os pastores têm uma estrutura para acompanhar uma ovelha em depressão. Porque quando a gente vê uma ovelha indo até um pastor, o pastor fala, você tem que orar, você tem que buscar mais, você tem que frequentar o culto, você precisa ter contato com Deus. Como se a pessoa que estivesse em depressão, ela não orasse, ela não buscasse, ela não tivesse contato com Deus. Eu era pregadora da palavra. O que eu mais fazia era ler a palavra, orar a palavra, estudar a palavra. Eu tinha uma vida de jejum, tinha uma vida de oração, de evangelismo, de trabalho na obra do Senhor. Mas eu ainda estou suscetível às coisas, às aflições dessa terra, como qualquer crente está. E a aflição, ela me pegou. Lá no Salmo 91, a Bíblia vai dizer assim, ó, no dia da angústia, eu clamei ao Senhor, eu clamarei ao Senhor e Ele me ouvirá e me livrará. Então, o dia da angústia, ele vai chegar para todo mundo. E a gente precisa estar atento a isso. Quando eu ouvi alguém falar para mim, é falta de fé, o meu coração, ele se derretia. E eu falava, meu
cheguei lá, ele começou a me tratar. E ele me tratou de uma forma, Ellen, que eu falo que da forma que eu cheguei lá, nenhum pastor me aceitaria. Por quê? Porque te aceitar enquanto você prega muito, enquanto você canta muito, enquanto você trabalha muito, enquanto você é pau pra toda obra é uma coisa. Mas te aceitar doente, deficiente, limitada, é só para pastor que foi escolhido por Deus. É só para pastor que tem chamado. Porque eu não tinha nada para oferecer, eu não tinha nada para entregar, eu não pregava mais, eu não cantava mais, eu não tinha mais estrutura para trabalhar na obra, eu não tinha mais estrutura para dar aula para ninguém. O que eu era? Eu era uma ovelha que ia só pro culto e ia voltar. E muitas das vezes eu não conseguia chegar nem perto da porta da igreja. E o pastor dentro da igreja, ele criou uma comitiva para me acompanhar. Colocou a líder das intercessoras, a irmã Sônia, para me acompanhar. Ela tinha que me buscar em casa. Veja eu, crente, mais de 10 anos. A líder da intercessão, ela tinha que me buscar em casa porque eu não tinha força para ir para a casa do Senhor. Outras irmãs que Deus colocou no meu caminho, Ana Cláudia, outra Cláudia que tinha acabado de enterrar o seu filho. Eu enterrei meu pai na mesma semana que ela enterrou o filho, o único filho. Estava passando pelo mesmo momento que eu, mas Deus preparou ela para me auxiliar neste momento. Por quê? Porque era alguém que entendia a minha dor. Então Deus prepara pessoas que entendem a sua dor para poder te auxiliar, para poder te levantar, para poder te ajudar. Minha sogra e minha mãe, elas tomaram conta da minha casa, elas faziam comida, elas lavavam a minha roupa, elas arrumavam a minha casa. Era assim, porque Deus levantou essas pessoas. Então esse pastor, ele tinha um amor, ele tinha um cuidado. Eu falo pra ele que eu cheguei uma ovelha perdida, cheia de lã, pesada, né? E ele, com todo carinho, ele foi podando, ele foi limpando. E ele falou, Ticiane, você não vai ficar aqui por muito tempo. Deus só te trouxe aqui pra te preparar e te levar embora. E eu já sei disso, Deus já me mostrou isso. Que você fica aqui pouco tempo. Eu fiquei lá 1 ano. 1 ano. Deus me preparou e me trouxe para este lugar. Mas entenda, no período da minha árvore cortada, onde eu só tinha lágrimas, onde outras pessoas não compreenderam o que eu estava passando. Tinha momentos que eu falava, Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. E eu abria a Bíblia como se fosse o livro de promessa, né? Jesus, fala comigo. Porque eu queria ouvir Jesus falar, eu queria ouvir Deus falar. E parece que é um momento que a gente simplesmente não ouve Deus falar. Parece que nada acontece, parece que nada se move ao seu redor, parece que o céu está de bronze, parece que está tudo fechado, está tudo trancado. E nesse momento, quem Deus mais usou para falar comigo foram os meus filhos. Baseado em tudo que eu preguei para eles. Eles pegavam as minhas pregações e pregavam para mim. Eu cheguei numa situação, Lília, tão ruim, mas tão difícil, que numa manhã de domingo, eu levantei para o meu esposo e falei, eu vou me matar hoje. Eu tirei todas as minhas roupas do guarda-roupa, botei em cima da cama e falei, olha, eu vou me matar hoje. Mas eu não quero que você tenha preocupações comigo depois que eu me for. Então eu vou pegar todas essas roupas, eu já vou deixar tudo guardado para quando eu me for, você não precisar ter que escolher, separar minhas coisas, é só pegar as bolsas e levar. Para você ver a situação que eu estava, a dor era algo que eu não conseguia mensurar e não conseguia também ter um motivo, não tinha mais explicação aquilo que eu estava sentindo. E quando eu falei para o meu esposo que eu ia me matar naquele dia, Deus é tão bom, Deus cuidava tanto e ainda cuida de mim, que minha mãe chegou lá em casa. E eu falei, o que você está fazendo aqui, mãe? Não sei, o Espírito Santo mandou eu vir aqui. E eu vim. Meu esposo saiu de casa de uma forma totalmente desnorteada. E eu liguei para o meu pastor. Expliquei para ele, eu falei, pastor, não quero mais. Eu vou me matar hoje. Eu não tô vendo Deus fazer nada, eu não tô vendo resultado de nada. Eu oro e nada acontece. As pessoas não me entendem. Elas acham, né, que eu tô inventando isso na minha cabeça, né? E isso eu já tava fazendo tratamento de depressão
depressão, né? Já tava tomando os remédios, tudo isso, mas os remédios pareciam não fazer efeito, porque quando a gente tá na depressão, a gente quer uma cura imediata, né? A gente quer algo que resolva rápido, né? Mas o remédio, ele também tem um processo para fazer efeito. E aí o meu pastor, ele não me respondeu. E ali dentro do meu coração, eu falei, eu vi e sabia. Na verdade, ninguém se importa comigo. Ah, meu Deus. Aí sabe o que Deus fez? Foi lá pra minha casa, a esposa do meu pastor, com mais 2 mulheres de oração. Ela chegou lá e falou, eu cheguei. Vamos lá pra onde você separou suas coisas, onde você preparou, vamos lá, pra onde você disse que vai morrer. E eu levei elas no meu quarto, elas viram as roupas todas jogadas em cima da cama. E a Andressa começou a pregar pra mim. Olha isso, quem pregava agora tá recebendo a pregação. E a Andressa começou a pregar pra mim, começou a falar comigo, começou a orar comigo. E a gente estava em processo de conferência das mulheres, onde o tema da conferência era coragem, né? Na filial. E eu não conseguia dormir. E eu achava que eu não ia sair daquele buraco. Eu achava que eu não ia sair daquele poço. Eu achava que tudo que Deus tinha preparado para mim estava encerrado. Tinha acabado ali. Eu não conseguia ver nada na frente. Mas Jesus é tão bom, gente. Perdoa se eu chorar. Eu tô me segurando aqui, mas eu acho que não vai dar, não. Meu celular tá descarregando. E eu achava tudo isso, mas Deus é tão bom, Lília. Sabe o que Deus começou a fazer? Deus começou a me relembrar todas as promessas que estavam sobre a minha vida, todas. Sabe o que Deus fazia? Eu orava a Deus. Orava ao Senhor. E aí Deus não falava comigo, não. Deus falava com meu marido. E olha na forma que Deus falava com meu marido. Quando ele pegava uma carona com algum caminhoneiro para levar ele em casa, porque meu marido trabalha com transporte, o caminhoneiro falava assim para ele, olha só, Deus mandou eu te falar que ele tá ouvindo a oração da tua mulher e ele vai tirar vocês daquele lugar. Ele vai tirar vocês daquela casa. E meu marido chegava, Tiziane, você não sabe o que aconteceu no trabalho. Um rapaz chegou até mim e falou que Deus estava ouvindo a sua oração e que vai tirar a gente daqui, de que ele vai cumprir as promessas e vai fazer e vai acontecer. E eu ficava, é mesmo? Então tá bom, vamos ver. E Deus foi falando, vou tirar, vou levar esse ano, não vai passar mais, eu tenho coisas maiores, vou cumprir tudo que eu prometi, vou fazer da forma que você não imagina, porque os meus pensamentos são maiores, os meus caminhos são mais altos que o seu, eu tô preparando você, foi necessário você ser cortada, foi necessário você ser lançada em terra, porque era necessário parar você. Você estava muito corrida, estava muito agitada, foi necessário eu te parar para eu te preparar, para eu te moldar para o tempo que ainda ia chegar. E nesse momento eu li um livro do pastor Luciano Subirá, que ele fala de um acidente de carro que ele sofreu e Deus falou para ele assim, eu te parei, eu permiti para você não sucumbir debaixo do ministério que você tem. E ali eu tomei aquela palavra para mim, eu entendi que Deus estava me parando para que o ministério não me parasse. Porque o ministério estava decolando de forma tão grande, de forma tão avassaladora, que Deus estava me parando para o ministério não me parar. Estava me parando para eu não morrer por causa do ministério. Deus estava falando, não é o momento, eu vou te levar, você vai crescer, você vai desenvolver, mas não é agora. Não é nesse momento. Então você precisa parar. E tudo que Deus ia fazendo, Lília, ia me fazendo lembrar das promessas. Ia me fazendo lembrar de tudo que estava sobre a minha vida, de tudo que eu passei, de todas as vezes que eu lutei e venci. Porque não foi minha primeira luta, né? Não foi minha primeira batalha. Já tinha passado por muitas batalhas. E era tão incrível que eu não conseguia louvar a Deus, como eu falei. Mas toda vez que alguém ia me visitar na minha casa, eu pregava. Eu não tinha força, mas toda vez que eu vi que alguém ia me visitar, eu pregava. E eu começava a falar do amor que eu tinha pela palavra, e quando eu vi, eu já estava pregando. E a pessoa que ia me visitar olhava e falava assim, meu Deus do céu, mas você está pregando. O seu rosto muda quando você está pregando a palavra de Deus. Aí eu entendi que eu sou igual a Jeremias, que a palavra do Senhor já está
Tinha dia que eu falava assim, eu não vou pro culto hoje, nada tá acontecendo. E quando eu vi, eu já tava lá sentada no primeiro banco da fileira, ouvindo tudo, comendo tudo que Deus estava liberando sobre a minha vida e me alimentando. No momento de dor, eu encontrei refúgio na palavra. No momento de dor, eu encontrei refúgio no templo. No momento de dor, eu encontrei refúgio na congregação, sabe? Na união do corpo. Era lá que eu era reavivada. Eu ia para a igreja me arrastando e voltava andando. Eu ia para a igreja chorando e voltava sorrindo. Eu ia para a igreja me rastejando, voltava pulando, voltava dançando. Porque era lá que eu encontrava combustível. E o que Satanás queria fazer? Ele queria me impedir de chegar no lugar que eu ia ser reabastecida. E o que Deus não deixou fazer? Não deixou eu ficar sozinha. Ele mandava pessoas irem lá me buscar. Eu ia descabelada, eu ia de chinelo, eu ia de baby doll, mas eu ia. E a gente precisa entender que na dor a gente não se afasta. Na dor a gente corre para os braços de Jesus. O nosso problema é que no momento da dor a gente quer se afastar. Mas não, no momento da dor a gente vai para os braços. A gente se entrega, a gente se joga nos braços. Minha filha orava dentro da igreja. Eu gemia, eu não orava, eu gemia. Tal era o sofrimento que eu estava passando. Eu me jogava no chão. Eu cantava com lágrima nos olhos. Mas eu não queria saber. Eu gritava na hora do louvor, mas eu não queria saber. O que eu queria era entregar. O que eu queria era ofertar. Porque eu entendi que quem entrega recebe. Quem dá recebe. Quem se coloca como sacrifício recebe. E Deus estava me tratando. Por quê? Porque Deus nos prepara para as pessoas que Ele vai nos usar. Nada que a gente passa na vida é por acaso. Tudo tem um propósito. Hoje eu sou usada para as pessoas que estão passando por essa situação. Pessoas que me procuram e falam, Ticiane, e agora? Será que eu estou com falta de fé? E eu falo, não, não é falta de fé. Na verdade, Deus está colocando você para exercitar a fé que você tem. A gente precisa parar de falar que depressão é falta de fé. Depressão é uma doença como outra qualquer. Depressão é uma doença como câncer. Depressão é uma doença como... é tanta doença que tem que agora eu esqueci. Mas a depressão é uma doença como outra qualquer. Precisa de atenção, precisa de tratamento. Não é falta de fé. Mas podemos aproveitar o momento para exercer a nossa fé. Foi nesse momento da minha vida que eu conheci uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Naildes. A Renata falou assim, Ticiane, eu preciso que você converse com uma pessoa. E eu falei, que pessoa? Ela falou, a Naildes. E eu falei, o que a Naildes tem? Ela falou, você vai conversar com a Naildes e você vai saber o que a Naildes tem. E aí ela me deu o zap da Naildes, eu chamei ela no zap, minto. A Renata passou o meu zap pra Naildes e a Naildes me chamou. E falou, é você, Ticiane? Eu falei, sou eu. Ela falou, você tem disponibilidade de vir aqui na minha casa agora? Falei, tenho, tá? Eu precisava de ajuda. Tenho disponibilidade. E eu fui até a casa de Naildes e lá me recebeu Naildes e o pastor Jorge. E naquela manhã, Naildes preparou pra mim uma mesa de café da manhã. Aleluia. Já sabia que eu gostava, eu estava em depressão, né? Mas eu sabia que eu gostava de comer. E aí, ela começou a conversar comigo. Ela falou, Ticiane, há 6 anos eu enterrei. E o negócio foi tão fundo, Lília, para você entender, que eu fui lá no dia 27 de dezembro. Acho que essa data fala alguma coisa, né? Eu fui lá no dia 27 de dezembro. E ela falou assim, Ticiane, hoje, há 6 anos atrás, nessa mesma data, eu estava enterrando meus 2 filhos que sofreram um acidente de trânsito. Meus 2 filhos. É a época do ano mais difícil para mim. E começou a conversar comigo. E começou a conversar comigo. E começou a falar. E ali eu vi a fé daquela mulher. E eu lembro do que o pastor Jorge falou para mim. O pastor Jorge falou assim, Ticiane, eu não tenho medo da morte. E eu falei, como assim o senhor não tem medo da morte? Eu tô apavorada. E ele, não, eu não tenho medo da morte, porque se eu morrer eu sei pra onde eu vou. Eu sei quem tá me esperando após a minha morte. Então se Jesus voltar e me levar agora, bem. Mas se eu morrer,
Se eu tiver que morrer para encontrar com ele, glória a Deus também. Eu vou. E eu saí da casa da Anaildes outra pessoa. A Anaildes até colocou o meu testemunho no perfil dela na época. E dali eu comecei, né, a conversar com a Anaildes. A Anaildes me alimentava todos os dias. Todos os dias. E até que ela me apresentou a Lilian. E aí Lilian também, conversando comigo, passando as suas experiências, me abençoando com seu testemunho de fé. E ali eu entendi de que eu não era pior do que nenhum crente. Que eu estava passando por algo. E eu precisava entender o que eu estava passando. E Deus, ele tinha um cuidado tão grande comigo e tem por você, que ele não deixou eu ficar sozinha. Aquele versículo é: eis que eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Ou o outro versículo pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho. Eu, todavia, não me esquecerei de você, diz o Senhor. Esses versículos se cumpriram na minha vida, porque todo dia Deus enviava alguém na minha casa. Todo dia Deus enviava alguém na minha casa. Era uma irmã de oração, era uma irmã com uma palavra. Todo dia tinha alguém na minha casa. Amigas que Deus colocaram no meu caminho, que faziam comida para mim. Olha, eu vim aqui fazer a comida hoje. Que entendiam o meu processo. E que acreditavam que eu iria sair dele. Pessoas que ficaram com meus filhos para eu ir para a sessão do psicólogo. Minha psicóloga naquela situação não me cobrou nada. Cuidou de mim sem me cobrar nada. Pastor Jorge e Rosângela, Ticiane, como é que você tá? Você tá bem, minha filha? Estamos aqui com você. Então, tudo foi um processo para Deus mostrar que ele estava cuidando de mim. Por quê? Porque esse lugar aqui onde eu estou hoje já estava preparado. Eu não conhecia, eu não sabia, mas Deus já tinha preparado. A dor não pôde alterar o propósito que tinha para minha vida. A dor não podia impedir eu de viver o propósito. A dor não podia atrapalhar os planos que o Senhor tinha para minha vida. A dor não pode me parar. A dor não pode te parar. Aquilo que Deus já fez a respeito do nosso futuro está lá, está intacto. E nada pode mudar isso. Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Embora naquele momento os meus olhos estivessem fixados no presente, Deus já tinha preparado o meu futuro. E Ele já sabia o que eu ia passar aqui neste lugar. Então Ele estava amadurecendo a minha fé. Ele estava moldando o meu caráter. Ele estava amadurecendo o meu ministério. Para que quando eu chegasse aqui, eu chegasse preparada. E eu tive um pastor que acreditou em mim. Que embora naquele momento eu não pudesse pregar, e ele já tinha me visto pregar várias vezes. Eu já tinha ido na igreja dele pregar várias vezes. E agora eu fazia parte do aprisco dele. E a igreja, Lilian, que sabia do que eu estava passando, a maior parte da igreja, nunca ninguém me olhou de olho atravessado. Nunca ninguém me olhou como, nossa, não era ela que pregava? Nunca. Nunca. A igreja me acolheu, me recebeu, me abraçou. Mostrou, estamos aqui, somos corpos. Nós acreditamos que você vai sair dessa. E no momento dessa depressão foi onde eu mais desenvolvi talentos. Olha que coisa linda. Quando a gente entende que é no momento da crise que a gente prospera, eu vou explicar para você por que Deus nos permite passar por certas coisas. Nesse momento todo que eu estava vivendo, quando eu cheguei na Devec Brasipina, eu que gosto de trabalhar, eu queria trabalhar. Mas eu sabia que eu não podia trabalhar dando aula, não podia pregar, mas eu queria trabalhar. Então lá tinha um departamento dos eventos, né? Era um departamento que preparava a recepção para os pregadores. E nesse período que eu entrei, o pastor Silas ia inaugurar a igreja, né? Tinha tido uma obra, o pastor Silas ia inaugurar. Aí, quando marcou a data, eu falei, eu quero fazer alguma coisa pro pastor Silas, né? Alguma coisa para ele comer, eu gosto muito de cozinhar. E aí, juntamente com a minha mãe, a gente fez torta holandesa, torta alemã, fizemos banoffee, fizemos um monte de coisa. E eu descobri que eu sabia cozinhar. Olha.
Eu descobri que eu sabia cozinhar, eu descobri que eu tinha talentos nos doces, né? Nas sobremesas. E dali eu fui fazendo, e fui fazendo mais, e fui fazendo mais. Quando eu vi, eu já estava fazendo sonho, e já estava fazendo um monte de coisa. E aí eu descobri tantos talentos, e criei, né, uma empresa que fazia banoffee, fazia um monte de coisa para entregar, e comecei a vender para o trabalho do meu esposo. Olha isso, no tempo da crise. Eu crescendo e desenvolvendo. No tempo da crise. Nasceu vamos abrir nossa doceteria com cafeteria. Aprendi a fazer uma porção de café. Meu pastor que se dava bem, porque eu fazia um monte de coisa e levava para ele experimentar. Pastor, olha aqui, vê se ficou bom, né? Quero passar uma benção. Então Deus me fez crescer em meio à crise. E aí chegou um tempo, em maio de 2019, eu já estava melhor, né? Ainda tinha alguns reflexos, mas já estava melhor. E aí eu tive um sonho, né? Deus me mostrava um sonho de que eu estava numa igreja muito grande, né? Tinha ido lá, dessa igreja muito grande, mas no sonho eu não estava pregando, mas era Dia das Mães nessa igreja. E eu tive esse sonho. Meu pastor me chamou para um gabinete e falou assim: Tiziane, eu queria colocar uma mulher para pregar aqui no Dia das Mães, no domingo. E eu orei a Deus. E Deus me mostrou que era você quem ia pregar. E eu falei: meu Deus, mas tem anos que eu não prego. Né? Eu parei de pregar depois que eu entrei em depressão. Nem sei mais pregar. Né? Falei: mas pastor, agora eu entendi. Deus falou comigo. Deus me mostrou que eu ia pregar no culto do Dia das Mães. Então vamos, né? Vamos obedecer. E aí o pastor ele foi me acompanhando até chegar o dia da pregação, porque eu ainda estava instável, né? Precisava daquele apoio. Então eu chegava lá: pastor, eu não consigo. E ele olhava pra minha cara e ele falava assim: Tice, meu pastor é assim, né? Tice, olha pra mim, Tice, vamos conversar. E aí ele ia conversando. Aí eu voltava, né? Voltava, falava: é isso mesmo. Você vai pregar sobre o quê? E aí a gente ia conversando e chegou esse Dia das Mães, né? E quando chegou esse Dia das Mães, eu ministrei a palavra na minha igreja, eu preguei na minha igreja. E foi algo tão lindo, assim, foi algo tão de Deus, né? Que meu pastor falou: ó, hoje Deus está dando início a tudo que ele já prometeu para você. Então, daqui para frente, você vai voar. Daqui para frente, permaneça naquilo que Deus te chamou. Permaneça na obediência. Permaneça na humildade. Permaneça nesse teu carisma. Que Deus vai levar você. Que Deus vai fazer você voar. Deus vai te usar para as nações. E dali eu entendi que tinha acabado. Sabe? Tinha passado o tempo. Deus fechou o ciclo. Deus falou: acabou. Te preparei, te moldei e agora acabou. Agora você está mais forte do que antes. Agora você está mais preparada do que você estava antes. Agora eu posso te levar para onde você precisa ir. Para onde eu separei. O lugar que... Ai, meu Deus! O lugar que eu separei... Falo muito aí, que eu separei para você. É porque quando ele voltou, eu perdi aqui o time, entendeu? Só tem 10 segundos. 10 segundos? 10 segundos. Gente, deixa pra próxima, então. Beijo. Nem deu pra gente se despedir, né? Porque como o Instagram, quando eu comecei o vídeo, ele fechou, né? Fechou na hora que eu tava conversando com ela. E aí quando ele voltou, que eu pude, né, voltar de novo, reconectar, eu não vi a hora. Então, eu não tive como avisá-la que estava acabando. Então, o vídeo fechou. Vou tentar aqui ver se ela consegue terminar o resto aqui. E pra gente... Gente, só Jesus. Minha amiga, esse Instagram é uma graça. Como ele fechou? Ele não fechou naquela hora que a gente entrou? Aí eu não prestei atenção na hora. Ele voltou.
Aí eu não tive como te avisar, amiga, tá acabando. Não tive como te avisar. Quando eu vi, Menina, já tava com segundos aqui já, na minha cara, segundos. Instagram acaba com a gente, Jesus. Acaba, menina. Só Jesus Cristo. A gente vai continuar? Vamos lá, vamos terminar. Espero que o pessoal veja né? no final. Vamos ver, né? Depois. Se o povo volta, ai meu Deus do céu, esse Instagram, cara, eu não sei, cara, eles podiam aproveitar, né, que tá nessa pandemia, que o povo tá em casa, e aumentar o tempo, não é verdade? Não, é uma horinha só, e se a gente não prestar atenção, ele fecha, a gente nem termina. Exatamente. Meu Deus, já ficou o assunto inacabado. Não pode. Vou pegar aqui, ó, deixa eu enviar pro povo aqui, ó, que tava aqui com a gente. Ver se eles voltam. Deu tempo de falar assim, gente, peraí, vamos voltar. Não deu. Deixa eu ver aqui. Esse Instagram é mole. Mandar pra Jennifer aqui. Opa, Jennifer. Deixa eu ver se vai. A Josi viu. Mandei aqui. Gente, tem um pessoal aí. Porque ela tinha que terminar o testemunho, gente. Não tinha como simplesmente fechar. Então, desculpa aí, gente. Ela vai terminar aqui. Então vamos, né? Porque senão a pessoa fala que... A pessoa aqui fala... Não, mas agora eu tô olhando aqui a hora. Meu Deus. Então, Lilian, mas diante disso tudo que Deus estava fazendo na minha vida, eu precisava também tomar a minha posição. Eu precisava também fazer a minha parte. Porque muitas vezes a gente espera só que Deus faça, né? Só que Deus realize, só que Deus se mova. Peraí que eu tô rindo, a Cássia tá assim, fala o coração, onde... Cadê? Vai, faz o coração. Tá bom, Cássia, vambora. A Cássia que vai tirar? Foi, né? Sobe mais Eu, Cássia, Jesus. Quem sobe mais? A Tice? É a Cássia. Ah, tá. Acho que foi, né? Foi? Então, a gente acha que só Deus que tem que fazer. A gente espera, Deus realiza, Deus muda, Deus tira isso dentro de mim. Mas a gente precisa fazer algo, precisa realizar algo, porque Deus é mais reacionário do que a ação propriamente disso. Deus reage ao movimento que a gente faz. E precisamos entender isso, que Deus vai reagir de acordo com a posição que nós tomarmos, né? Então, eu tive um amigo que ele me acompanhou muito, né? Ele é psicólogo, e ele me acompanhou muito, não como paciente, né? Por ser meu amigo, eu não podia ser paciente dele, mas como amigo mesmo. E ele começou a me falar, Tiziane, para começar, saia das redes sociais. Você está num período que as redes sociais ela vai fazer mal para você. Por quê? Porque você tem a sensação na rede social que todo mundo é feliz, menos você. Que todo mundo está vivendo o melhor momento da vida, menos você. Por quê? Porque as pessoas só colocam momentos bons no Facebook. Ninguém posta assim, ó, briguei com o marido hoje. Ou fui mandada embora. Ninguém manda, estou em depressão. Ninguém coloca isso no Face. As pessoas colocam foto na praia, colocam, né, beijando o namorado, tomando um drink no Outback. E aí você pensa assim, nossa, a vida de todo mundo tá indo pra frente e só a minha que não. E fora que as posições das pessoas também influenciam naquilo que você está vivendo. Eu lembro de uma menina que ela postou assim no Facebook. É claro que não teve nada a ver comigo, foi coisa que ela postou, né? Mas eu acabei lendo que ela postou a foto da avó dela, que já era bem velhinha, e ela postou assim, comentando, minha avó, que já tá velhinha, diz que não vê a hora de morrer para encontrar com Deus, porque crente de verdade
quer encontrar com Deus, não tem medo na morte. E aí eu me senti a pior crente do mundo. Eu falei, meu Deus, mas eu tô aqui com medo de morrer, então eu não sou crente, né? Eu me senti a pior crente do mundo naquele momento. Então ele me orientou, falou, saia das redes sociais, fique ausente das redes sociais, porque as redes sociais, ela pode minar você, ela pode contaminar você, ela pode matar você por dentro, dependendo do momento que você está vivenciando. Ainda mais que você está num período onde você está somatizando muita coisa, então saia das redes sociais. Então eu saí do Facebook, saí do Instagram, não olhava mais e evitava, inclusive, olhar status do WhatsApp. Né? Nem status mais eu olhava do WhatsApp. Para ajudar no processo em que eu estava. Amigas minhas, né, 3 mulheres que Deus colocou na minha vida, faziam 2 vezes por semana uma oração às 3 horas da manhã. Eu estava lá. Eu precisava buscar, eu precisava fazer. O que eu tinha na minha mente, Lilian, é que eu precisava fazer aquilo que eu nunca tinha feito antes. Eu precisava tocar em algo que eu ainda não havia tocado antes. E eu entendo que as coisas que Deus nos faz passar é exatamente para isso. Para a gente chegar a níveis que a gente nunca chegou. Para a gente alcançar uma profundidade que a gente ainda não alcançou. Para a gente tocar naquilo que a gente ainda não tocou. Né? Então Deus nos permite passar por essas coisas. Calma aí, gente. Minha amiga, alguém manda aí pra Jennifer. Ela tá aqui no meu zap. Manda aí, Felipe. Fala pra ela que tá rolando. Ela falou assim, amiga, tá uma bênção. Vocês têm que começar outra. E ela não sabe que a gente já voltou. Ah, meu Deus. E aí, eu tinha isso no meu coração. Eu precisava, Senhor, não quero perder essa oportunidade. Tô mal. Tô chorando. Mas eu não quero perder essa oportunidade. Eu quero ir onde o Senhor tá querendo me levar. E tá querendo me levar num nível mais profundo. E eu preciso compreender isso. Preciso entender esse nível profundo que Deus está querendo me levar. Que Ele está querendo que eu tenha acesso. É algo que eu ainda não fiz. É algo que eu ainda não toquei. É algo que ainda está distante. Eu preciso evoluir. A nossa vida cristã, ela precisa ampliar. Ela precisa evoluir. Ela precisa se movimentar. Não dá pra gente passar 40 anos na igreja com um só testemunho, um só milagre, uma só cura. Não dá. Eu conheço crentes que falam assim, no ano de 1980, Deus abriu uma porta pra mim. Poxa, a gente tá em 2020, só aconteceu isso na sua vida, é o único testemunho que você carrega? Não é possível. Então você precisa experimentar coisas sobrenaturais com Deus. Então às 3 horas da manhã, eu tava lá, às vezes só chorava, não tinha força pra orar, mas eu estava lá, às 3 horas da manhã, com elas, buscando, pedindo renovo, por isso que eu cantei essa música, né? Pedindo renovo, pedindo, Senhor, abre essa porta, abre essa janela, derrama algo sobrenatural para minha vida, abre os meus olhos, eu precisava ver, eu falava, Deus, abre minha visão. Eu preciso sair do mundo natural e entrar no seu mundo. Eu não quero que o Senhor venha para o meu mundo, eu quero acessar o seu mundo, né? O nosso erro como crente é querer trazer Deus para o nosso mundo limitado, quando na verdade nós temos que invadir o mundo de Deus, nós temos que entrar no mundo de Deus, porque o mundo de Deus é ilimitado, é infinito, é poderoso, e quando nós adentramos a esse mundo de Deus, nós começamos a viver aquilo que é ilimitado, que é infinito, que é poderoso. Eu digo que eu não posso viver algo sobrenatural se eu não faço coisas sobrenaturais. Eu não tenho como servir a um Deus sobrenatural de forma natural. Eu tenho que alcançar um Deus sobrenatural com formas sobrenaturais. E as pessoas precisam compreender isso. Se eu quero acessar algo novo de Deus, eu vou ter que tomar atitudes novas. Se eu quero acessar um Deus sobrenatural, então eu vou ter que ter atitudes sobrenaturais. Eu vou ter que cair para um jejum que eu nunca fiz antes, cair para um modelo de oração que eu nunca fiz antes, comer a Bíblia como eu nunca comi antes, porque eu vou começar a viver aquilo que Deus tem para mim num âmbito mais profundo, num âmbito mais íntimo. Entenda que em Ezequiel 42... nas águas purificadoras, né? O anjo do Senhor vai começar a adentrar com Ezequiel no rio e vai começar no início falando que a água estava bem no calcanhar dele,
leve, né? E depois passa para os joelhos, e depois passa para os ombros, para a cintura, até que toma seu pescoço, e ele fala que não tem mais como atravessar o rio andando, que ele precisa ir a nado. Mas, Lília, a gente está falando de um cara que tem visões de Deus desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1 de Ezequiel, ele tem visão de Deus. E agora em Ezequiel 42, ele está falando que o anjo ainda falou para ele que ele precisava se aprofundar mais, que ele precisava ter profundidade. Imagina nós, meros mortais, que não estamos recebendo nenhuma visão sobrenatural de Deus. Se Ezequiel, que tinha praticamente uma visão por capítulo de Deus, das coisas de Deus, era levado pela mão do Senhor e foi levado a Jerusalém pela mão do Senhor e foi levado ao Vale dos Ossos Secos pela mão do Senhor. Imagina nós achamos que porque jejuamos 3 vezes no mês, oramos 20 minutos por dia, achamos que estamos num nível profundo com Deus. Jesus do céu, Daniel orava 3 vezes por dia, 3 vezes ao dia. Davi meditava na lei do Senhor de dia e de noite, dia e de noite. Fora o tempo de oração. E a gente está achando que tem profundidade com Deus. Esse período que Deus me permitiu passar, que Satanás armou uma cilada, mas que Deus permitiu, porque Satanás não faz nada sem a permissão do Senhor. Deus permitiu Satanás armar essa cilada para me ensinar. Deus me mostrou que profundidade com ele nunca é demais. Verdade. Quanto mais profundo, melhor. Quanto mais profundo, melhor. Mas sabe qual é o problema, Lília? É que profundidade nos tira do foco. Quanto mais profundo nós estamos, menos somos vistos. A profundidade exige sumiço. A profundidade exige esconderijo. Quem quer estar no fundo? Ninguém quer estar no fundo. Todo mundo quer estar na superfície, sendo visto, sendo aplaudido, sendo reconhecido. Deus falou assim pra mim: vou te levar para um lugar profundo. Lá ninguém te vê. Lá ninguém vai te reconhecer. Lá ninguém vai saber onde você está. Mas é lá o lugar que eu quero que você conheça, para viver aquilo que eu tenho para você. É lugar de profundidade. Lugar de profundidade é para quem quer ver Deus e não para quem quer ser visto pelos homens. Glória a Deus. É profundidade. E foi nesse momento de depressão que eu entendi que o lugar que eu queria estar era na profundidade. Por quê? Porque é verdade, nós somos humanos. E muitas vezes eu me perguntei: mas Senhor, como que eu vou ter um ministério igual de fulano? Quando que meu nome vai estar estampado numa propaganda e eu vou encher 2 templos? Que as pessoas vão estar indo lá para me ver. As pessoas carregam um ministério lindo nas costas, né? Todo mundo conhece a missionária tal, missionária B, missionária A. Quando elas vão na igreja, as igrejas lotam e fazem e acontece. A mulher coloca uma frase no Facebook, 500 mil curtidas. Às vezes a mulher colocou: Deus é amor. E é 500 mil curtidas, 430 mil comentários. Eu falei: Senhor, como é que é isso? Aí Deus falou comigo: mas é isso que você está procurando? Mas é isso que você acha que eu tenho para você? O ministério que eu tenho para você se resume a isso? A curtidas? A holofotes? A encher a igreja? E a salvação de almas? Onde é que fica? E se eu quiser te usar para uma pessoa só? E se eu nunca tiver para você igrejas grandes? Se no meu coração eu nunca quiser levar você a igrejas que cabe 7, 8 mil pessoas, você vai deixar de pregar aqui que só cabe 20? Como é que vai ser? Porque eu aprendi, Lília, que as pessoas falam assim: Deus vai me exaltar. Deus vai me exaltar. Está chegando o tempo da minha exaltação. As pessoas não sabem o que é exaltação do Senhor. As pessoas acham que exaltação de Deus é fama. As pessoas acham que exaltação de Deus é pregar numa igreja grande, numa igreja reconhecida. As pessoas acham que exaltação de Deus é carregar multidões atrás de si. As pessoas acham que exaltação de Deus é estar com dinheiro no bolso. Exaltação de Deus é você viver o chamado que Ele tem para você, não importa o lugar e não importa a condição financeira. Exaltação de Deus é Ele te levar num lugar que tem 15 pessoas e essas 15 pessoas se converterem ao Senhor. Exaltação é você viver vidas transformadas por causa do teu testemunho. Exaltação
permitiu que eu visse através da minha vida. E eu entendi, eu estou num tempo de exaltação. Aleluia. Só aí. E as pessoas precisam compreender isso. E tudo isso, meus olhos foram abertos. Nesse momento, no momento de mais dor, no momento de mais tristeza, no momento de mais luta, no momento de mais batalha espiritual. Deus, Ele abriu os meus olhos, tirou as escamas dos meus olhos. E sabe o que Deus mais fez, Lilian? Através de tudo que eu passei, Deus, Ele trouxe pessoas para serem testemunhas do milagre. Todas essas pessoas que Deus trouxe para perto, para passar esse momento de dor comigo, para passar esse momento de depressão comigo, foram pessoas que Ele separou para ser testemunha do milagre. Para ser testemunha do que Deus estava fazendo na minha vida. Porque depois que Ele me trouxe, quando eu falei com o pastor, 2 meses antes de a gente saber que ia vir para este lugar, Deus levou um pastor da Inglaterra, olha isso, da Inglaterra, lá na minha igreja, lá na Brás de Pina para pregar. E eu tinha conversado com o meu pastor, e meu pastor tinha falado assim, Tiziane, Deus vai te tirar daqui, você não vai ficar muito tempo aqui conosco. E eu falei, amém, pastor, tudo bem. Mas até então, Lili, eu estava achando que Deus ia me tirar do bairro, que Deus ia me tirar da cidade, não do estado, né? Aí, esse pastor da Inglaterra foi pregar. E ele falou assim, ó, eu falo 3 idiomas, eu falo o inglês, eu falo português e eu falo espanhol. Por causa daquilo que Deus já tinha preparado para minha vida. E ele começou a pregar. E ele olhou para o meu pastor e falou assim, eu estava na portaria nesse dia, e ele olhou para o meu pastor e falou assim, Pastor Paulo, tem pessoas aqui que Deus trouxe para você cuidar, mas que Ele está levando embora, e Ele tem pressa de levar embora. Na mesma hora o pastor Paulo olhou para mim, eu olhei para ele e a gente riu junto, né? Porque eu já sabia que era para mim, estava no meu coração, Deus testifica, o Espírito Santo testifica. E depois foi outro pastor, em dia diferente, culto da palavra, para falar, Deus está levando embora, pastor Paulo, ovelha tua, que Ele vai usar em outro lugar. E eu falei, meu Deus do céu, isso aqui já tá ficando sério, esse negócio aqui, hein? Já só falta falar meu nome. Aí, Deus começou a pregar sobre, usar os pastores e pregadores para pregar Gênesis 12. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu chegava em casa e falava assim, moça, sabe qual foi a palavra pregada hoje? Aí ele falou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu falei, só pode ser com a gente, não tem jeito. 15 dias antes da gente ir embora, que foi quando a gente ficou sabendo que a gente de fato ia se mudar. Felipe estava aqui trabalhando em Recife. E aí o chefe dele, né, falou pra ele assim, e aí, Felipe, você tá pronto pra ir morar aí? Já arrumou as malas? Aí, Felipe, como assim? Você vai ficar aí gerenciando? Já falou com a tua esposa? E ele, não, tá tudo certo, com ela lá tá tudo certo. A gente já tinha conversado a respeito disso, né? E aí ele me liga, ele falou assim, Tiziane, eu vou assumir aqui a filial de Recife. Eu falei, poxa, que legal, quanto que a gente vai? Aí ele, você tem 15 dias para arrumar todas as coisas aí, entregar a casa, vender os móveis, que a gente vai vir para Recife. Em 15 dias, para organizar tudo. Imagina a loucura que foi. Enfim, Deus nos trouxe para esse lugar. E aí, quando chegou aqui, bateu aquela crise. E agora? Eu tô aqui. Vou fazer o quê? Deus, me mostra. O que eu vou fazer aqui? Não conheço ninguém. E aí, Deus caladinho, né? Não era a hora ainda dele falar. Não era o momento dele falar. E eu orando, pedindo direção a Deus, orando. Me deparei com as igrejas aqui que eram diferentes da nossa DEVEC. Aqui as igrejas são do manto, tem que usar saião no pé, blusinha de manga, não pode usar brinquinho, não pode usar maquiagem. Eu falei, Jesus, que é isso? Que prova é essa? Como é que eu vou sair com a cara assim, cheia de espinhos, Jesus? Eu quero passar minha base. Falei, pai, eu nem tenho saia. Eu tenho só calça no meu guarda-roupa, Jesus. Vou ter que mudar o guarda-roupa. Eu falei, Senhor, não vai dar pra mim. Não vai dar pra mim. Esse negócio de ir pra igreja que só usa saia. Meus filhos só andar de calça. Ah, mas Deus me deu uma lapada.
Me deu uma lapada. Jesus falou assim pra mim, lembra quando você orou e falou assim, Deus, faz da minha vida o que tu quiseres? A minha vida é tua e eu vivo pra tua glória, pra tua honra e pro teu louvor. Você lembra dessa oração? Então, e agora? Vai fazer ou não vai fazer? Falei, amém, né, Jesus? Depois dessa, vou fazer, né? Se é pra andar no saião do pé e pra ficar com a cara cheia de espinha, mas pregar a tua palavra, vamos nessa. E aí Deus, Lilian, ele preparou as pessoas aqui pra me ouvir pregar. Eu fui em lugares fazer a unha, alguém me pedia, tu é crente? Sou crente. Meu casamento tá assim assado. E aí eu começava a pregar. Tu é crente? Tô crente. Meu filho tá assim assado. E eu começava a pregar. Só mulheres, Lilian. Só mulheres. E Deus foi fazendo. E eu fui alcançando mulheres de forma assim, sabe? Uma forma muito sobrenatural. E fui pregando, e fui contando meu testemunho. E fui para... Eita, pastor Manassés Loyola, quero ver quando o pastor vai fazer uma live comigo. E fui pregando. Marca que vai ser bênção. Fui pregando a palavra, e Deus foi falando, estou fazendo. Estou cumprindo o que eu falei que eu ia cumprir na tua vida. Estou fazendo aquilo que eu preparei você para fazer. Aquilo que eu escolhi você para fazer. Mas sabe qual é a verdade, Lilian? Hoje eu estou vivendo uma novidade de vida em Deus. Mas a verdade é que para viver o propósito que Deus tem para você, você vai ter que aprender a suportar a dor. Para viver aquilo que Deus tem para você, você vai ter que suportar a dor. Sabe por que muita gente desiste do chamado? Porque a hora da dor chega para todo mundo. E na hora da dor, joga tudo pro alto e abre mão do chamado. Se José tivesse aberto mão do chamado, se Davi tivesse aberto mão do chamado, mas eles suportaram o momento de dor para viver o propósito que Deus tinha na vida deles. Para a gente chegar no propósito que Deus tem pra gente, a gente vai ter que saber suportar o processo da dor. Só vive o propósito quem aguenta o processo. Só chega no momento de bonança quem aguenta o momento da dor. O momento da dor não é para matar. O momento da dor não é para sucumbir você. O momento da dor não é para humilhar você. O momento da dor é para preparar você, para te livrar da soberba, para te livrar da ganância, para te livrar dos elogios dos homens, de você se achar que é alguma coisa, porque o homem está te elogiando. Deus nos prepara na dor para que possamos chegar no momento do sucesso limpos. Porque se não tem dor, a gente não valoriza o propósito. Se não tem dor, a gente não valoriza a promessa. Se não tem dor, a gente não valoriza o projeto. Então é por isso que Deus permite a dor, pra gente valorizar o propósito, pra gente valorizar o projeto, pra gente valorizar a promessa. Hoje eu valorizo o propósito, hoje eu valorizo a promessa. Por quê? Porque doeu pra eu chegar aqui. E tem gente que olha pra minha vida e olha pra vida do meu esposo, Lilian, e fala, sabe o quê? Vocês têm muita sorte na vida. Vocês têm muita sorte. Mas não é sorte não, querido. É obediência. Não é sorte, não é lágrima. Não é sorte, não é joelho e cara no pó. Não é sorte, não. É suportar processo. Meu Deus. Se você não está disposto a suportar processo, Deus também não estará disposto a fazer você viver propósito. Me diz algum propósito na vida, me diz algum propósito na Bíblia que não se cumpriu depois de um processo doloroso. Me diz, Lilian, nenhum. Até o processo na vida de Maria, para ela gerar Jesus, teve uma dor. Ela teve a dor de quase ser repudiada por José, teve a dor de ser apontada pelos seus vizinhos. Olha lá, ó, nem era casada, já engravidou. Olha lá, ó. A virgenzinha, cadê? Teve um processo de dor para ela viver o propósito que era Cristo. Isabel também teve o seu processo até gerar João Batista. O processo de dor da infertilidade. De ver todo mundo gerando e ela não gerar. De ver todo mundo carregando seu filho no colo e ela não poder carregar. Teve um processo. Não há propósito sem processo. Não há propósito sem processo. E se você está vivendo um propósito que não teve processo, esse propósito não foi Deus que estabeleceu para você. Foi o diabo.
esse momento de lágrima, de solidão, de tristeza, de dor, de insônia. Oh, meu Deus, quantas noites mal dormidas. Mas valeu a pena. Valeu a pena eu não desistir. Valeu a pena eu não abrir mão. Valeu a pena eu lutar. O que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele fez, mas a minha parte eu também fiz. Procurei a ajuda do psicólogo, procurei a ajuda do psiquiatra, procurei auxílio do meu pastor, estava nas consagrações, estava no culto da palavra, porque eu precisava me alimentar, não adiantava eu tratar só a mente, eu precisava alimentar meu espírito também estava fraco naquele momento. E eu precisava tratar. E era algo tão satânico, vamos botar assim, o que eu estava vivendo naquele momento, foi uma estratégia tão de Satanás, que quem me conhece sabe que eu sou totalmente pró-vida, eu amo a vida, eu amo viver. Quem me conhece sabe que eu sou #vida louca. Mas naquele momento, eu queria abrir mão da minha vida. De tão profundo era aquilo que eu estava vivendo. Agora, sabe uma coisa, Lilian? Que também foi essencial para eu viver aquele momento e suportar? O auxílio do meu esposo. Verdade. Foi essencial. A minha família foi essencial. Por quê? Meu esposo me dava carinho, secava minhas lágrimas, me abraçava. Ah, mas quando ele tinha que me dar umas lapadas, ele dava. Sabe? Quando ele tinha que falar, como é que é, garota? Levanta disso aí, vai passar um banho. Ele também dava... Bom. Dava um se liga. E aí eu falava, você não me entende, você não pode fazer isso. Ele fala, eu faço porque eu te amo. Eu faço porque você tá precisando. Se fosse comigo, você também ia fazer. Eu faço porque eu prometi a Deus que eu ia cuidar de você. E eu não vou deixar você sozinha hoje. Eu não vou deixar você sozinha agora. E tu sabe, Lilian, que eu vivi experiências sobrenaturais com Deus nesse deserto. E a palavra de Deus nunca foi tão viva na minha vida quanto nesse período. Quando a gente prega que no deserto a gente vê as coisas sobrenaturais de Deus, que no deserto teve maná, que no deserto teve água brotando da rocha, parece uma coisa que só aconteceu ali no Êxodo, né? E não vai acontecer mais. Mas foi os momentos mais sobrenaturais da minha vida. Eu lembro, eu vou encerrar aqui, né? Porque senão daqui a pouco a live vai fechar de novo. Eu lembro de uma oração que eu chamei o meu esposo e falei assim, Mose, faz uma campanha no monte comigo. Vamos toda sexta-feira, às 9 horas, no monte, orar comigo? E ele falou, vamos. 4 sexta-feiras. Vamos. E aí, numa dessas sexta-feiras, eu orando a Deus, eu tava de mão dada com meu esposo. Eu orando a Deus e a gente orando ali, clamando. E eu abri o olho, numa determinada parte da oração, eu abri o olho. E sabe o que eu vi, Lilian? Eu vi eu de mão dada com meu esposo e o anjo do Senhor de mão dada com a gente. Eu vi nítido o anjo do Senhor de mão dada com a gente. Sabe? Eu não vou te falar que eu vi Jesus, né? Porque seria algo muito forte. Mas eu vi o anjo do Senhor de mão dada com a gente, orando junto com a gente, intercedendo junto com a gente. E eu fiquei impactada com aquilo. E eu falei, meu Deus, é no nosso momento de mais dor que nós vivemos as maiores experiências e as experiências mais profundas com Deus. Eu vi coisas, sabe? Eu fui usada de forma que nem eu acredito. Que eu fico assim, Jesus, como? Que naquele momento eu debilitada emocionalmente do jeito que eu estava, o Senhor ainda me usava. E Deus sempre falando, eu uso quem eu quero, Tiziane. Eu uso no momento que eu quero, do jeito que eu quero. As pessoas precisam parar de achar que são por elas. Que são elas que fazem. Ah, eu vou me santificar para Deus me usar. Você pode ser santificado e Deus ainda assim não escolher te usar. Assim como Deus pode escolher usar uma prostituta para falar com o servo dele. Porque ele usa quem ele quer. É simples assim. Porque a gente acha assim, ó. Se eu orar hoje, amanhã eu vou pregar. Se eu orar hoje, fizer um jejum, né? Acordar de madrugada, Deus vai me usar com força. Como se dependesse de mim para Deus me usar.
Como se fosse algo que eu me preparasse e falasse assim, Deus, ó, lavei o vaso, tá? Pode usar. E não é assim. Já teve vezes que eu fui pregar e eu vinha de um período de jejum e oração e foi pregação simples. E já teve vezes que naquela correria do dia a dia eu não tive nem tempo para orar. Simplesmente quando chegou no tempo eu falei, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. O Senhor sabe que o dia foi corrido. E Deus me usar de forma sobrenatural. Para eu compreender que não sou eu. Nada que eu possa fazer vai fazer com que Ele me use mais ou me use menos. Na verdade, Ele vai me usar no momento que Ele quiser. No momento que for propício, no momento que tiver propósito. Ele vai me usar. E Ele vai te usar. No momento que for propósito para Ele. Se tiver alguma vida ali e Ele quiser falar com aquela vida através de você. Se Ele quiser abençoar alguém através de você. Então Ele vai usar. Se não tiver ninguém, Ele não vai usar, ponto final. Ele vai te usar de maneira simples, vai te usar de maneira mais, recalchutada, aquela coisa toda. Mas de que nós precisamos estar na dependência de Deus? Entender que é Ele quem faz. Entender que nossa vida está na mão do Senhor, nossa vida não está na mão do diabo. Primeiro nós precisamos parar de dar crédito ao diabo. Ah, foi o diabo. Ah, foi o diabo. Foi o diabo não, querido, porque se Deus não permitiu, o diabo não faz nada. Tudo é permissão do Senhor. E Deus pode permitir que o diabo toque em algumas situações e algumas coisas da nossa vida para Deus nos preparar para o que Ele tem. Aí o diabo acha, não, dessa vez eu vou derrubar, dessa vez eu vou matar, dessa vez ele desiste. Mal ele sabe que ele está sendo instrumento de bênção, que ele está sendo instrumento para te fazer crescer, que ele está sendo instrumento para te colocar no lugar do propósito. Penina foi aquela que colocou Ana no lugar do propósito. Se não fosse Penina, se não fosse por Penina, Ana não se sentiria incomodada de não gerar. Então Ana não ia orar, Ana não ia pro templo, Ana não ia buscar. Então Penina foi aquela que colocou Ana no lugar do propósito. Penina achava que estava fazendo mal para Ana, mas na verdade Penina estava empurrando Ana pro propósito. Tem o diabo pensa que está te fazendo mal, mas na verdade ele está te empurrando pro propósito. Ele está te empurrando para o lugar do propósito. Ele está te empurrando para o lugar da promessa. Então, querido, para de colocar a sua vida como se o diabo tivesse controle sobre ela. Quem tem controle sobre a tua vida é Deus. Tudo que aconteceu na minha vida foi permissão de Deus. Onde o diabo tocou, onde ele agiu, foi permissão de Deus. Porque Deus queria me preparar. Porque Deus tinha um propósito. Porque Deus queria me fazer crescer. Porque Deus queria me trazer até este lugar. Porque Deus tem uma obra na minha vida. Porque eu não sou um acidente. Minha mãe não engravidou por um acidente. Eu sou promessa. Eu sou propósito. Você é promessa. Você é propósito. Você não é acidente da ciência. Você não é uma camisinha furada. Você não é um anticoncepcional que não deu certo. Você é propósito de Deus na terra. E só por isso Ele permitiu que você nascesse. E você tem que entender isso. Eu sou propósito de Deus. Você é propósito de Deus. E por isso nada, nem ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Glória a Deus. Terminamos. Cássia, o restante eu conto depois, outro dia. E você não falou a igreja que vocês estão aí? Então, quando a gente chegou aqui, logo depois começou a quarentena, né? A gente começou a frequentar, né, uma igreja aqui, que eu ainda nem sei o nome, é pra você ver. Os nomes aqui são muito difíceis. Eu sei que é a Assembleia de Deus, mas eu não lembro do ministério. Né? Aí a gente começou a frequentar aqui, mas não deu tempo de pedir transferência, né? Nada disso, porque logo começou a quarentena. E aqui em Pernambuco tem 7 ADVECs. Só que a mais próxima de mim fica 2 horas. Nossa! Ainda tem isso. Eu vou contar isso em outro dia. Quando Deus me falou que estava me arrancando da ADVEC. Falou, seu tempo na ADVEC acabou. Eu tô te arrancando da ADVEC. E eu falei, Senhor, como é que eu vou viver sem a ADVEC? Tá doido? A ADVEC é vida. A ADVEC é palavra. E Jesus falou, não é mais o tempo. Não é mais o tempo. E aí, quando eu vim pra cá, o que eu fui caçar? Uma ADVEC. A mais perto. 2 horas de mim. Aí Jesus falou, eu disse que eu ia te arrancar da ADVEC. Eu falei, entendi agora o mistério. Arrancou. Meu Deus.
Já entendi tudo. É propósito. É vida na mão de Deus, né? Vida na mão de Deus. A gente precisa entender que quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente tem que estar disposto a ir para onde Ele quer levar, né? A gente precisa estar disposto a viver aquilo que Ele tem para mim. Um dia uma irmã conversou comigo, me pedindo auxílio e falando, né, que ela estava lá em casa e tal, e ela queria fazer tantas coisas e agora com o filho ela não podia, que ela tinha que ficar em casa. E eu falei para ela o seguinte, eu falei assim, que Deus tinha falado para ela, né, para ela ficar em casa. Eu falei, ô, fulana, viver os sonhos de Deus quando são compatíveis com nossos sonhos é muito bom. Mas a dificuldade está em viver os sonhos de Deus quando os nossos sonhos não cabem nos sonhos do Senhor. É aí que você mostra a sua fé. É aí que você mostra se você confia ou não no Senhor. Porque enquanto os nossos sonhos estão compatíveis com os sonhos de Deus, Deus quer e eu também quero, aleluia, glória a Deus. Mas quando Deus quer algo que eu não quero, e eu preciso escolher se eu vou viver o meu sonho ou o sonho de Deus. E eu preciso optar pelo meu sonho e o sonho de Deus. Um dia lá atrás, Lilian, lá no ano de 2009, eu falei que eu queria viver os sonhos de Deus. Independente do que esses sonhos significassem para mim. Eu queria viver os sonhos de Deus. Mas até então, os sonhos de Deus estavam caminhando com aquilo que eu tinha projetado no meu coração. Mas chegou um tempo que os sonhos de Deus pararam de ser compatíveis com meus sonhos. E Deus me perguntou, e agora? Você vai continuar vivendo os meus sonhos ou vai viver os seus sonhos? E foi o momento mais difícil da minha vida. Quando eu tive que escolher os sonhos de Deus. Ticiane, mas os sonhos de Deus são sempre melhores, são sempre maiores. É verdade. Mas humanamente falando, não é tão fácil assim. A gente projeta uma vida. A gente sabe o que a gente quer ser no futuro, a gente sabe o que a gente quer ser quando a gente crescer, não é verdade? Quando eu crescer, eu quero ser dona de uma escola, eu quero ser pedagoga, eu quero fazer e acontecer. Era esses os meus sonhos. E Deus falou assim pra mim, os sonhos que eu tenho pra você, exijam que você abra mão dos seus sonhos pra ficar dentro de casa, no ministério do lar. Foi o mais difícil que eu ouvi do Senhor. Quando Ele falou, eu não quero você trabalhando fora. Eu não quero você sendo dona de empresa. Eu não quero você com negócio nenhum. Eu só quero que você prepare as flechas que eu coloquei na sua aljava, que são os meus filhos. Deus falou, eu quero que você prepare as flechas que eu coloquei na sua aljava. Senhor, qual é o meu propósito? O seu propósito é preparar as flechas que eu coloquei na sua aljava. E eu falei, sem trabalhar. Mas uma empresa eu posso abrir? Também não pode. Uma rendinha, Senhor, uma rendinha? Não. Eu vou fazer teu marido prosperar. Mas você vai ficar quietinha aí preparando as suas flechas. Chorei. Que eu queria fazer minha faculdade. Ser dona da minha empresa. Ter o meu próprio dinheiro. Chorei. Sabe o que eu falo isso hoje, ô Lilian? Eu agradeço a Deus por eu ter escolhido viver os sonhos de Deus. Porque eu nunca teria chegado no lugar que eu estou hoje se eu não tivesse aberto mão dos meus sonhos para viver os sonhos dele para mim. Nunca. Não vale não. Desculpa, até chorei aqui. Porque você tocou numa parte aí que foi uma resposta de Deus para mim, e aí eu desabei. Ai, que lindo! Que lindo! Ai, Deus é maravilhoso! Foi uma resposta aí de Deus para mim que eu estava precisando. Glória a Deus! Deus fala com a gente ouve, mas a gente fica um pouco assim, né? Com medo. Jesus, como é que vai ser isso? Eu não tenho, como é que eu vou fazer? Eu não tenho condições, meu marido não tem condições. Aí você começou a falar, e depois eu te falo no particular. Tá ok. E você começou a falar e isso foi
foi entrando aqui dentro e deu desabar. Jesus tem um negócio doido, né? Jesus é muito doido mesmo. Coisa doida, assim. E a maioria das coisas que você passou aí, eu passei também. Então, né, a gente vai meio que se identificando e vai que meio, né, que, meu Deus, é assim meio, Jesus. E a gente começa a ver que realmente Deus, assim, une propósitos mesmo, né? Pergunta para a irmã Tiziana, falar da irmã Lilian. Vou perguntar, não fala, senão eu vou chorar mais ainda. O Diácono Fábio, da rádio, está perguntando, está falando para eu te perguntar o que você acha de mim. Meu Deus, não faz isso não. O que falar da irmã Lilian? Irmã Lilian é uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Deus me respondeu, e me respondeu muito sério aqui. Deus já tinha falado comigo sobre isso. E Deus usou uma pessoa que eu nem conheço, não tenho nem intimidade. Né, obedece logo, a Cássia tá aí, obedece logo. Não, eu tô esperando. Eu não vou sair assim, Cássia. Eu tô esperando Deus me dar direção. Fala, tô esperando a quarentena acabar. É isso aí, eu acho que vai ser mais ou menos isso daí. Né? E Deus é muito lindo. Então, gente, é você guardar Jó 14 no seu coração. E talvez você esteja cortada hoje, né? Talvez você esteja cortada hoje. Mas o texto vai dizer que é o cheiro das águas. E quando o texto fala o cheiro das águas, essa água é Jesus, é a fonte de água viva. Ao cheiro das águas, ela brota. Quando nós temos a árvore, ela não precisa estar aprofundada para saber que tem água por perto. Ela tem tanta intimidade com a água que quando tem água passando por perto, a raiz, ela vai, não é? A raiz vai se aprofundando até chegar onde a água está. Olha isso, coisa linda. Não é a água que vai até a raiz. A raiz que quando percebe que tem água por perto, ela vai se arrastando, vai crescendo raiz até chegar na fonte da água. E Jesus está falando isso conosco. Você pode estar sendo árvore cortada hoje, mas você sabe onde tem água. Você sabe quem é a água. E você não vai esperar a água ir até você. Você vai ao encontro das águas, porque você sabe onde ela está. E no momento que a sua raiz chegar às águas, só o cheiro, meu filho. Meu Deus do céu, é o cheiro. O cheiro significa pouca água, meu Deus do céu. Sabe que quando a gente fala assim, um cheirinho só, tá bom pra mim? É o cheiro das águas, ela brota. Ela renova os seus ramos. Ela renasce, querido. Se você tá cortado hoje, não se preocupe, porque tem fonte de água viva pra você. E é o cheiro das águas que é Jesus Cristo, o perfume de Cristo. Você vai renovar, você vai renascer, você vai voltar a gerar, você vai voltar a dar fruto, você vai voltar a crescer. É o cheiro das águas. A árvore pode estar cortada, mas se tem raiz, e a raiz permanece lá. Se a raiz permanece lá, ao cheiro das águas ela cresce. E é aquele negócio, ó. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz, querido, a árvore cortada, o problema não é cortar o tronco. Se tá com raiz, não tem problema. Pode cortar tronco, pode cortar galho, pode arrancar fruto, pode deixar sem folha. Mas se tem raiz, ao cheiro das águas ela cresce. Ao cheiro das águas ela brota. Ao cheiro das águas
Ó, o Diácono Fábio tá falando que quando te chamar para o programa de novo, você vai ter que cantar. Não, sou pregadora que canta, não sou cantora que prega, não. Ah, olha aqui ele. Top. O que falar da irmã Lília? É um presente de Deus para nós baianos. Aí botou, deixa eu falar um pouquinho. É muito simples para Deus. Não fala nada, senão eu vou chorar. Fala mais nada, meu pai. Deixa quieto isso daí. Tem gente pedindo vigília aí, Lília. Falando, vira vigília. Vigília não, gente. Pelo amor de Deus. Vigília não, gente. Não dá. Ô, Lília, a próxima a gente tem que fazer pelo Facebook, porque o Facebook não tem limite de horário. Aí, filha, a gente vai embora. Você me ajuda, amiga? Porque eu não sei fazer pelo Facebook. Vou te dar a planta depois. Não, porque eu pensava que pelo Face você tinha que estar aqui comigo. Ah, não. Antigamente tinha, agora que não precisa mais. Eles inovaram. Aí agora é ilimitado o Facebook. Tu fica horas lá, filho. Aí vira vigília. Ah, então tá, Tice. Vou te ajudar. Quando a gente sair daqui, eu vou ajudar você. Vou te falar aí qual é a forma da gente fazer pelo Facebook. Sinceramente, eu nem sabia disso, que poderia fazer, né? Pelo Face. Aí eu descobri aqui no Instagram. Falei, então é o Instagram mesmo. Mas você tá falando que tem uma forma no Face. Tá. Tem, muito bom, muito bom. Gente, ó, eu nem sei quanto tempo falta, mas como a gente fala muito, eu já vou até agradecendo. Olha, são 11h30, eu nem sei também se vai fechar assim. Nem sei. Então eu já vou logo agradecendo. Gente, não dá pra continuar. Agradeço. Você falou assim, Face não, eu não tenho. Aí vai criar uma conta só para assistir a gente no Face. Eu quero aqui agradecer a vocês, né, por essa oportunidade, Lília, que tu, né, me deu de eu estar contando esse breve testemunho aqui, né? Tem muitas pessoas, eu citei só alguns nomes, mas tem muitas pessoas que Deus, de fato, né, usou mesmo para esse tempo, né? Jennifer aí, ó, bênção na nossa vida, pastor Bruno. Então, são pessoas que Deus usou, que Deus preparou para esse momento. Então, agradeço a Deus, porque não existe ministério solitário, ninguém faz ministério sozinho. Eu costumo dizer, tem muita gente que fala, profeta vive sozinho, profeta é sozinho. Não, filho, profeta não é sozinho, não. Não tem profeta sozinho, não. A gente tem que parar com essa pregação de profeta é homem de solidão. Profeta é homem. Ninguém tem ministério sozinho, não. Todo profeta tem alguém para ajudar, tem alguém para dar suporte. A gente precisa de intercessores, a gente precisa de pessoas que vão manter nosso ministério, a gente precisa de pessoas que vão dar a mão quando o negócio der ruim, entendeu? Então, não existe esse negócio de ministério só, não. Ministério é com pessoas, ministério abrange vidas, né? E Deus prepara o exército para trabalhar com você no ministério. Deus separa cada um certinho. E se sumiu alguém, querido, se alguém te deixou no meio do caminho, se alguém foi embora, não se preocupa, foi Deus que tirou. Não se preocupa com isso, se afastou, fulano me deixou, eu confiei, eu acreditava, eu achava que era amigo, foi embora, não se preocupe. Durante o processo, Deus vai te dando pessoas que não são importantes no momento do propósito. Deus vai tirando, Deus vai afastando, a gente não vai entender por quê. Depois a gente entende, depois a gente compreende. Quando a gente está lá no lugar que Deus preparou e essas pessoas se tornam inimigas, né? Então Deus já vai arrancando no início, Deus vai limpando, né? Vai tirando. Você vai olhando para trás e você vai perceber que um monte de gente ficou no processo. Você avançou e um monte de gente ficou para trás. Não se preocupa, não é porque te odeia, não é porque tem inveja, não. É porque Deus tira mesmo, Deus arranca mesmo. Quem não é pra estar, Deus tira. Quem vai atrapalhar, Deus tira. Quem não ora por você, Deus tira. Quem não confia, Deus tira. Quem não tá pra ajudar, pra somar, Deus tira, Deus arranca. Quem vai dar problema lá na frente, Deus tira também. Então, todo mundo que foi, Deus tirou. Pra não dar problema lá na frente. Então, Deus tira. Então, muito obrigada, Lília. Você é uma bênção na minha vida. Eu não vou me cansar de falar. Meu Deus, meu celular agora que tá descarregando. Não vou me cansar de... Não vou me cansar de falar que você é uma bênção na minha vida. Você é instrumento de Deus. É lindo como Deus faz na minha história, no meu ministério. Ele sempre vai colocando pessoas e fala assim, ó, coloquei mais um e ela vai abrir uma porta. Coloquei mais um e ele vai abrir uma porta. E você, Deus, colocou você para abrir uma porta no meu ministério. Foi através de você que uma promessa de Deus se cumpriu. Deus falou que eu ia pregar para outros
transformados. E tô eu pregando lá na Bahia, gente, com o povo lá baiano, tudo me ouvindo. Então Deus falou que ia fazer e você foi porta de Deus, instrumento de Deus na minha vida. Então, muito obrigada por você não desistir do seu propósito. Muito obrigada por você não desanimar. Muito obrigada por você não parar no meio do caminho. Muito obrigada por você permanecer. Porque ainda haverá muitas vidas que você vai influenciar, que você vai abençoar. Não somente com a sua voz, mas com o teu testemunho, com o teu ministério. Porque você não é só voz. Você é testemunho. Você é história de vida. Você não é só uma nota musical. Você não é só um momento. Você é uma história. Você é um propósito. E por isso Deus ainda vai levar muitas pessoas até você para serem impactados pela tua história, pelo teu testemunho, para serem transformadas por Ele. Amém. Assim tu acaba comigo, né, amiga? Vai fazer o quê? Eu tenho que entregar. Não vou guardar na garganta, filho. Deus manda entregar, a gente entrega tudo. Levo nada pra casa, não. Assim tu acaba comigo, né, amiga? Oh, meu Deus. Obrigada, amiga. Você também é bênção na minha vida. Você é um presente de Deus na minha vida também. Opa! E quando você chegou, né, a Naúde me deu o seu zap, e a gente conversou pelo zap. Ali, a gente já entendia que tinha uma aliança ali. Deus já tinha formado uma aliança ali entre eu e você. Então, eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida. E quando eu vi você nas lives desse jeitinho aí, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Falei para a Nailde, você tem que ver como é que está a Tiziane. E eu vi. E ela falou, eu tenho que ver. Eu falei, você tem que ver como é que está a Tiziane. Tiziane está outra pessoa. Né? E eu estou muito feliz de ver você assim, amiga. Muito feliz mesmo. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pelo presente que Ele me deu, que é você. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu sei que você arrumou uma intercessora, mas eu também sei que você também intercede por mim. Né? E eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua história, pelo seu testemunho e pelo que Ele ainda vai fazer através de você, porque você também vai ser muito usada por Deus nessa terra, amiga. Você não tem noção. Deus vai levar lugares que você nunca imaginou. Eu creio. E você o seu nome vai ser lançado aí para muitos lugares. Bahia é só um dos estados que você foi. Já tem muitos estados aí que você vai, muitas nações. Eu profetizo que você vai a nações. Então, se prepara porque Deus tem para a sua vida, porque é algo tremendo e lindo também. Eu tenho certeza disso. Falo isso pelo Espírito. E eu louvo a Deus pela sua vida. Vamos lá. Beijo, amiga. Tem quanto tempo aí? Amiga, eu nem sei, mas fala aí. Né? Então, vamos lá. Vamos cantar uma capela aqui? Vamos cantar uma capela? Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensa que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo, eu faço a obra por completo. E quando o justo sofre, não é em vão. A bênção está perto de você. Milagre hoje vai acontecer. O que Deus preparou é bem maior do que seus olhos podem ver. E quem te fez chorar vai entender que há uma promessa pra você. O que tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. Aleluia! Nossa! É isso mesmo. O que Deus tem com a gente é algo assim sobrenatural, amiga. Sobrenatural. Eu estou na dispensação dele mesmo, assim, entendeu? Estou aguardando, esperando o que ele tem para mim, né? Assim como você também estava aguardando o que ele tinha para você, e você está aí, ó. É verdade. Cássia, só vocês para eu estar acordada a essa hora. Verdade, Cássia. É verdade. Ô, Cássia, amanhã é feriado no Rio de Janeiro que eu tô sabendo, hein?
Tô ligada já. Então vamos ficar aqui. É vigília Ela tá hoje. descarregando aqui, aí de ver se o Instagram vai ser o celular que vai fechar. Então é melhor a gente se despedir, né? A Eu gente vai ter que agradeço encerrar, mais uma vez. gente. Pois é, gente. Chega, né? Chega. A gente vai marcar uma outra live com a Tiziana, ela vai marcar comigo também, a gente conversa, aí vai ficar um canal. Ellen, meu amor! Oi, Ellen! Beijo, Ellen! Manicure linda! Deus te abençoe, minha linda! E assim, eu quero agradecer, gente, vocês terem ficado até agora aqui com a gente. Adriane, um beijo, Adriane, Drica. Deus abençoe, Dri. E é verdade, tu acorda às 6, né? Não adianta, né, Cássia? Pois é, eu tenho que ir também, Cássia. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Obrigada. Obrigada, mãe da Tícia, sogra da Tícia, esposo da Tícia, né? Obrigada, gente, vocês estarem aí com a gente. A Ellen, a Carla Roberta que entrou, a Fernanda Passos, que é uma bênção na minha vida, um presente de Deus. O Diácono Fábio, a Silvana da igreja lá da D Primitiva, minha filha, lá de Salvador. Ela estava aqui. Glória! Ó, nós chegando aí na Bahia de novo. Estou aqui, em A Paz. Sou lá da igreja AD Primitiva de Salvador. Deus abençoe, viu, querida Silvana? Deus abençoe, Diácono Fábio, pastor Cristiano, missionária Adriana, né, que abriu essas portas para a gente aí de estar lá na rádio, né? Tá sempre convidando. É verdade. A paz aí. A gente está lá direto agora, né, Tícia? O quê, filho? Eu sou de casa. Meu Deus do céu, né, Fernanda? A gente já é de casa já, lá. A gente já é baiana. Né? Bem, gente, ó. Davi, Deus abençoe você, Davi. Fique firme. Não desiste, não. Deus tem muito ainda a fazer na sua vida, viu, Davi? Quero comer o quê? Banoffee? Banoffee é minha sobremesa, carro-chefe. Meu Deus! Então, eu também quero. Quando acabar essa pandemia aí, você me convida aí também, tá? Amiga, já tá convidada. Quintal aqui pra gente fazer uma vigília, minha filha, vai descer fogo do céu. Ô, Glória! A tampa da chaleira vai voar. A chaleira vai ficar tudo sem tampa. A caravana já tá montada para ir pra Bahia. Agora entrou aqui, ó, 25 segundos. Beijo, amiga. Beijo, gente. O Instagram tem que derrubar a gente, senão a gente não fala de falar. Não adianta, já quer fechar. Então, 17, 20 segundos. Beijo, gente. Beijo, meus amores. Da paz de Cristo, Cássia. Beijo, gente. Tchau. Tá, gente? Tchau.